queridos alunos e alunas do MT Enem. Sou o professor Maurim, professor de História do Brasil, e nós vamos trabalhar hoje com vocês um assunto muito interessante, mas ao mesmo tempo muito polêmico, né, principalmente para a atualidade, que é o estudo dos povos indígenas do Brasil. Lembrando que esses povos indígenas brasileiros, eles são provenientes, né, de antigos povos que estiveram na América muito antes do início do calendário cristão. Aliás, eu acho isso super interessante, né? Saber que antes de Cristo, antes do início do calendário cristão, essa terra já era habitada por muitos povos, né? Essa terra que eu estou falando é a América, né? Então, esses povos que adentraram na América, principalmente pelo Estreito de Bering, né, há muito tempo atrás, e não foi a única área, né, que eles entraram, esses povos acabaram se espalhando pela América, né, e, né, formaram isso que nós chamamos de povos indígenas ou tribos indígenas. Lembrando também que o nome índio é uma denominação que vem dos europeus, né? Porque quando Cristóvão Colombo chegou na América em 1492, Cristóvão Colombo pretendia dar a volta na Terra, né, para chegar até as Índias. Porém, Cristóvão Colombo encontrou o continente americano, né, que, né, não se sabia da existência desse continente. Então, quando Cristóvão Colombo chegou na América, ele chegou mais precisamente na América Central, em São Domingos, e como ele encontrou habitantes nativos, né, que moravam nessas ilhas, ele deu o nome de índios, porque quem nasce na Índia são os índios. Então, a denominação índio é uma denominação dada pelos europeus. Ou seja, mesmo depois, né, eles descobrindo que, na verdade, aqui não eram as Índias, né, que o continente americano não era as Índias, prevaleceu o nome índio, né? Então, o índio é uma denominação dada pelos europeus e que foi adotada também, né, pelos espanhóis e portugueses, e é o nome que nós damos a esses povos nativos. Bem, uma coisa que, para se falar a respeito dos povos indígenas, eu vou dar destaque a duas coisas, né, importantes, antes de eu mostrar alguns slides, mostrar algumas imagens e mapas, né, para vocês. Eu gostaria que vocês atentassem a duas coisas. Primeiro, a questão do etnocentrismo que se criou com relação aos povos indígenas, né? A palavra etnocentrismo é uma palavra que vem de encontro às teorias darwinistas de colocar a Europa como centro de tudo, né? Centro de conhecimento, porque a teoria darwinista coloca que os povos, eles possuíam uma evolução igual aos povos da Europa. Então, como eles estavam muito mais avançados, aqueles povos que não estavam no estágio de desenvolvimento da Europa eram considerados como povos inferiores, né? Então, os povos africanos, os povos americanos, né, indígenas, tal, eram vistos como povos inferiores, né? Isso baseado na teoria darwinista. Claro que nós sabemos que isso está errado, né? Na verdade, cada povo possui a sua cultura, a sua forma de vida, a sua forma de produzir conhecimento, né? Eu sempre falo isso para meus alunos. Você pode pegar uma tribo lá isolada, lá no meio da Amazônia, né? Você pode pegar um povo tribal lá da África, que ele está produzindo conhecimento, né? Qualquer sociedade, ela produz conhecimento, né? Ela está produzindo a sua história, né? O seu modo de vida. Então, quer dizer, nós temos de deixar de ser etnocêntrico, de achar que o nosso conhecimento, que a nossa forma de ver o mundo, ela é a única verdadeira, né? Porque cada povo, cada região, cada tempo está produzindo o seu conhecimento e esse conhecimento adaptável, né, a essas sociedades, né?
E isso já foi questionado muito nas provas de Enem, né? Eu vou estar mostrando, né, daqui a pouco para vocês duas questões que eu preparei para mostrar justamente essa relação preconceituosa, etnocêntrica da nossa sociedade com relação aos índios, né, aos povos indígenas. Por quê? Porque a nossa sociedade é uma sociedade que ela, infelizmente, desconhece os povos indígenas, né? Nós desconhecemos que esses povos foram povos fundamentais para a formação cultural do povo brasileiro, para a formação, né, quer dizer, nós temos aí a presença, né, do saber indígena na culinária, o saber indígena na língua, o saber indígena, né, em várias outras manifestações que nós temos, né, musical, cultural, entendeu, dos povos indígenas presente na nossa sociedade. Então não resta dúvida da importância desses povos indígenas, né? Um dado muito interessante, né, é vocês também observarem o erro que a nossa sociedade tem com relação aos índios, é achar que todos os povos indígenas são iguais. Isso é um erro muito grave, né? Então, assim, nós sabemos que os povos indígenas, eles são povos de uma diversidade linguística, por exemplo, muito grande, né? Então, assim, os povos indígenas, se você pegar, por exemplo, um Bacairi, e se você pegar um Bororo e um Chavante, são povos que possuem organização social diferenciada, né, entre eles. Eles possuem uma organização familiar diferenciada, né? A forma de alimentação também é diferenciada. A forma deles produzirem seus artefatos, né, também é diferenciado. Né? Seus adornos, né, sua produção artesanal é muito diferente um povo indígena do outro. Então, vamos pensar nos povos indígenas como povos heterogêneos, né? A heterogeneidade é uma das principais características desses povos indígenas, né? Então, achar que eles são homogêneos é achar que o índio é tudo igual, né? Esse é o grande erro que nós temos na nossa sociedade. E muitos alunos acabam errando as provas das questões do Enem justamente por isso, né? Por agrupar os povos indígenas de uma mesma forma. Ou então cair no pré-conceito, né? O que é o pré-conceito? É você já dar um conceito ao índio, aos povos indígenas, antes de conhecer, né? Olha a palavra, pré-conceito, quer dizer, você não conhece, né? Mas você já dá um conceito a ele, né? Isso é um problema gravíssimo, né, com relação ao respeito, com relação às sociedades indígenas. Lembrando também que esses povos indígenas, portanto, eles são marcados pela heterogeneidade. Eu vou mostrar para vocês, por exemplo, um dado interessante, atual, né, com relação aos povos indígenas, está aí para vocês verem, que segundo a Fundação do Índio, a FUNAI, a população indígena brasileira aumentou de forma significativa nas últimas décadas. Em 2000, ela era de 328 mil e em janeiro de 2008, de 530 mil. Pelos critérios da FUNAI, são considerados índio apenas aqueles que vivem em reservas já delimitadas. Então, interessante isso, né? Porque já pelo IBGE, eu não trouxe os dados do IBGE, a população indígena aumenta ainda mais, né? Porque nós temos hoje muitos índios, mesmo pelo sistema de cotas ou de possibilidades gerada pela FUNAI e pelo sistema de educação, de jovens indígenas fazendo faculdade, né? Então, isso, de certa forma, é muito interessante, porque, assim, um outro problema muito grave, assim, isso, assim, o que eu estou trabalhando com vocês é algo que está ligado à história e à antropologia, né? Uma área de ciência, né, em comum com as ciências humanas. Mas, assim, um problema muito comum que nós observamos hoje em dia é a gente achar que o índio ele tem que ficar lá na aldeia, né? Então, o índio ideal para nós é aquele índio que está lá na aldeia, com o rosto pintado,
fantasiado. Então é esse o índio ideal que nós queremos, né? De cocar na cabeça. Né? Na verdade, a gente não consegue nem entender que o índio faz isso quando ele vai para a festa. Né? Quando você vai para o seu baile funk, quando você vai para a festa, você também não se enfeita, né? Você não coloca piercing, né? Você não coloca seu brinco, seu melhor batom, sua roupa. Então, o índio também, quando ele vai para a festa, quando ele vai fazer os seus rituais, ele também se veste, se caracteriza, se fantasia, né? Então, mas aí, né, quando a pessoa que desconhece isso chega na aldeia, né, e vê o índio lá, né, de bermuda e tal, ele se decepciona, né, porque ele queria aquele índio todo enfeitado, né? O índio é o índio ideal que os livros didáticos, né, que a nossa sociedade criou, né? Aí, de repente, nós não aceitamos, dentro da nossa visão capitalista, de que o índio possa ter caminhonete, de que o índio tenha que ter terra, de que o índio possa acessar computador, né? E eu particularmente acho que o índio tem mais é que ter isso tudo sim, né? O índio tem que conhecer os direitos dele e conhecer os nossos direitos. Participar da sociedade como qualquer um. Então o índio não é um animal para se ver no zoológico, né, lá bonitinho, enfeitado, né, como nós queremos o ideal do índio, né, o nosso ideal de índio, né, indígena. Eu gostaria também de mostrar para vocês um outro mapa, que é os principais grupos indígenas, de povos indígenas no ano de 1500, né? Esse mapa, ele mostra muito bem essas populações indígenas do Brasil, né, de como que eles estavam espalhados pelo território brasileiro, né, muito importante, e com um dado interessantíssimo. Esse mapa é para vocês terem uma ideia da heterogeneidade desses povos, por exemplo, com relação aos troncos linguísticos. Eu vou explicar para você o que é um tronco linguístico rapidinho, tá? Tronco linguístico é quando você tem uma língua originária, por exemplo, eu vou falar do português, né? O português que nós falamos, ele vem do latim. Então, o latim é o tronco linguístico que deu origem a várias outras línguas, né? Nós temos, no latim, nós temos o português, o espanhol, nós temos o italiano, né? Nós temos o francês. Todos eles estão enquadrados dentro desse tronco linguístico que nós chamamos de latim, né? Então, os povos indígenas também têm vários troncos linguísticos, né? Dentre eles, eu posso destacar aí para vocês os dois primeiros que está aí no mapa, que é o Tupi, né, e o G. O Tupi e o G. Eu vou pegar esses dois só como exemplo, mas depois vocês podem dar uma olhada no mapa, né, verificar onde eles estão, tá? O Tupi é um tronco linguístico que ele era muito falado, né, principalmente no litoral brasileiro. Aliás, isso foi uma questão da prova do Enem. Né? A primeira língua oficial do Brasil não foi o português, não. A primeira língua quase que se tornou oficial foi o Tupi. Né? Não é à toa que Anchieta escreveu, né, basicamente um dicionário da língua Tupi, né? Porque era a língua falada pelo colono em contato com os índios, né? Foi o Tupi. Por quê? Porque nós sabemos que através da produção açucareira, né, eles ocuparam a região do Nordeste, onde o litoral brasileiro era repleto de povos, né, que falavam a língua tupi. Mas aí vocês poderiam perguntar para mim, Maurinho, mas por que tem lá, ó, Tupi, por exemplo, presente próximo à Amazônia, Mato Grosso, né, Tupi-Guarani, no sul do Brasil? Por que se você falou que eles eram índios do litoral, por que eles estão no interior da América? Horas. Fugindo do homem branco, fugindo da colonização, fugindo dos maus tratos, da escravidão, né? Então, portanto, não resta dúvida que esse mapa é muito bacana. É um mapa que pode cair na prova do Enem, é um mapa que vai te ajudar a entender os povos indígenas enquanto a sua diversidade. O mesmo caso ocorre com o G, que é esse amarelinho mais clarinho. Perceba que ele está na parte mais central do Brasil, na região de Cerrado.
Eu vou citar dois exemplos de índios que pertencem ao grupo G, que é Bororo e Chavante. Bororo e Chavante, eles pertencem ao tronco linguístico que nós chamamos de G, né? E eles, por exemplo, Bororo e Chavante não falam o mesmo dialeto, mas eles se entendem. É igual nós não conseguimos entender o espanhol, né? Porque pertencemos ao mesmo tronco linguístico. Português e o espanhol conseguem se entender mais facilmente. Bororo e Chavante também, porque pertencem ao grupo linguístico G, tá bom? Um abraço, nós voltamos daqui a pouco.